a tua medida para nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir em Salmos 18, versículo 28. Salmos 18, versículo 28. Sim, senhor. 28. 18, 28. No versículo 28 diz assim. Eu vou ler o 28, 29 e 30. Só esses três, depois a gente entra em outra coisa. 28. Ó, tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Versículo 29. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas, pular muralhas. Versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Volta no 28, por favor. Olha só. Às vezes a gente está achando que as coisas estão acontecendo porque a gente tem uma eficiência no que a gente faz. Olha, eu faço um bom trabalho. Eu faço um trabalho excelente, por isso que as coisas estão acontecendo. Porque eu entrego direitinho, eu faço no horário. Enfim, uma pessoa que consegue manter as coisas dessa maneira. Tu, Senhor, conserva brilhando a minha luz. Quem conserva a nossa vida brilhando é Deus. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo porque a gente combinou aonde a gente está. Não é, porque Deus está conservando as coisas. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Irmãos, a gente está aqui porque a gente precisa de Deus. E Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Aí eu imagino que eu estou buscando a Deus, estou andando e não tem nenhuma treva em mim, na dica de nada. Tem, mas Deus transforma em luz. Que situação que nós nos deparamos, que você falava, nossa, que situação, eu tô com essa atitude, ou eu tô com esse pensamento, eu tomei tal atitude. Deus transforma em luz as minhas trevas. Como? Através da palavra. Através da palavra. Ele transforma em luz as minhas trevas. Na outra versão fala assim, pode deixar aí, Pedro. Porque tu acenderás a minha vela. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Às vezes a gente está caminhando, e se a gente não tiver do lado de alguém que tem um parâmetro, não só da palavra de Deus, que vai trazer a luz de Deus para a nossa vida, mas em qualquer outro parâmetro, a gente vai andando no nosso, e vai achando que aquilo está certo, aí daqui a pouco tem um monte de treva. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Às vezes a gente acha que não tem treva, mas tem situação na nossa vida, pensamento, atitude, ação, que nós precisamos deixar Deus transformar. Presta atenção, versículo 29. Porque com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Irmão, tem coisa que a gente está vivendo e a maioria delas não é porque a gente é bom, é porque Deus está nos abençoando. Se você falar assim, ó Deus, solta da minha mão um pouquinho aí, nós arrebenta, vai por água abaixo. Não é porque Deus, com a tua ajuda posso. Aqui já vem
a parte natural da nossa vida, o dia a dia, as coisas como estão acontecendo, com a tua ajuda, posso atacar uma tropa. Ele fala assim, um sozinho atacar uma tropa? É só com a graça de Deus. Às vezes vem tanta coisa na nossa cabeça, tanto serviço para resolver, e desafio para lá, desafio para cá. Como é que a gente vence isso? Não tem como. É Deus. Com o meu Deus posso transpor, posso pular muralhas. Irmãos, a nossa vida só funciona bem na presença de Deus. E nós precisamos entender que aqui, isso aqui, a nossa carne não quer fazer as coisas de Deus. A nossa carne quer fazer aquilo que nos leva para mais longe de Deus. E aí vem o diabo com as ilusões. Ah, não, mas eu não estou pecando, não. Eu estou aqui conservando a minha conduta. Eu não estou adulterando, não estou fornicando, não. Mas eu estou aqui, não. Daqui a pouco, se eu não deixar, a treva vai ficando tão grande que tenta consumir a nossa vida. Nunca vai comer a situação. Por que eu preciso de um parâmetro? Ontem eu estava conversando com meu amigo e ele falou assim, eu estava fazendo tal coisa, alguém falou isso. Aí eu fiquei pensando, Jesus, e eu também estava fazendo isso do outro lado lá. Olha só, é a luz da palavra que vai tirar as trevas do meu coração, da minha mente, do meu entendimento, das minhas razões. Quando chega a outra parte da nossa vida, é Deus que está pondo a mão. Às vezes tem coisa que a gente vai fazer que você fala assim, não, de maneira humana eu não conseguiria. Impossível de maneira humana. Você começa a falar com Deus, Deus, não sou, é a mão de Deus que está agindo. Continua, versículo 30, e a gente vai mudar de livro. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Eu preciso estar abrigado na presença do Senhor. Nós precisamos estar abrigados, porque ele é escudo. Olha só, põe lá por favor no João. João 16:33. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrerei tribulações, mas tem de fé e coragem. Eu venci o mundo. Irmão, a gente só vai ter paz em Jesus. Nessa terra, enquanto nós estamos aqui, é desafio, é luta, é provação. Essa é a minha vida? Não, mas nós passamos por isso. E mesmo com tudo isso, você fala assim, mas como é que é isso? Aí Deus está tá jogando luz nas nossas trevas. Aí Ele está nos capacitando. Ele está conservando a nossa luz brilhando. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Aí sabe o que acontece? Eu acordo de manhã e imagino assim, nossa, o sol está tão lindo. Olha quantas flores, olha quanta coisa bonita que Deus criou. Ai, bom dia fulano. Que bom dia o quê? É assim, é o mundo. Aí eu estou esperando flor, mas ele falou, nesse mundo o que vai acontecer? Sofrerei tribulação. Aí eu estou esperando alguma coisa do mundo. Aí eu chego lá e me decepciono. Nossa, que coisa. Não, ele falou, filho, eu vou te avisar. Vou te avisar, vai acontecer um monte de coisa aí, vocês vão fugir, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas tem fé. Em mim vocês vão ter paz. Às vezes você já viveu o desafio, você fala assim, Jesus, que desafio é esse? Aí você fala assim, não vou aguentar esse negócio todo, não. Como é que eu faço? Como é que eu resolvo? Aí Deus vai lá e abre um caminho, abre umas coisas. As coisas acontecem na nossa vida porque Deus está pondo a mão. Às vezes você fala assim, não é porque Deus está colocando a mão. Mas ele falou para mim ir já sabendo que no mundo tem problema, tem desafio, tem luta. Eu vou ficar a vida toda lutando? Eu vou ficar a vida toda na prova? Não. Eu vou mudar. O que o pastor acabou de falar aqui? Quando nós lemos, nós ouvimos a voz de Deus. Nós aprendemos a lidar com as situações. O Espírito Santo vai trabalhando. Irmão, não tem como a gente viver em todo tempo em prova, em luta. A pessoa está fazendo a faculdade. De qualquer faculdade, tá
tô fazendo faculdade de medicina, uma das mais, né, difíceis, concorrida. Aí, ela está estudando para quê? Para que ela está estudando? Hã? Médica. Não, mas ela estuda para quê antes de ser médica? Não, do que? Não. Ó, ela estuda para quê? Para passar no quê? Não, no que? Antes do vestibular, passar no quê? Ela vai passar... Hã? Não, ela estuda para passar na prova. Eu e você não estuda, por isso que a gente não sabe passar na prova. Aí a gente fica a vida toda prova, luta, desespero e problema. Estuda para passar na prova. Depois que passou na prova, aí vai treinar para ser médico. Ó, tem tribulação, mas não é a vida toda na tribulação. Tem de fé e coragem, eu venci o mundo, Jesus venceu. Vamos passar para a segunda parte aqui, Efésios 6:10. Por isso, ó, o que ele falou? Eu vou conservar a sua luz brilhando. Eu vou transformar em luz as tuas trevas. Irmãos, continua aqui. Aí ele fala assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Versículo 12, só até o 12. Porquanto a nossa luta não é contra a carne. Não, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, o que a gente precisa aprender? Que a gente não está lutando com gente, a gente está lutando com demônio, com principado. E a nossa vida importa porque foi um preço de sangue que Jesus pagou. Então, se Ele está transformando em luz as minhas trevas, Ele está falando para mim, ó, você vai ter aflição no mundo. Fortalece no Senhor, todo dia nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Eu não sei você, mas é um desafio maior a gente sozinho em casa buscar Deus. A gente sozinho em casa colocar lá um louvor. Eu não sei, mas é um desafio maior. Mas quando a gente está aqui, a gente vai se fortalecendo. Versículo 10 aí. Concluindo, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer em Deus. Por quê? Porque quando chega o dia da luta, a gente não sabe nem se é luta, se é um demônio, se é nós mesmos que arrumamos aquela situação e estamos tacando a culpa de Deus, ou se é as coisas da vida. Por exemplo, hoje de manhã, eu falei, Jesus, o que está acontecendo com esse pneu? Pneu murchando, logo de manhã, 10 para... Eu fui levar a Sueli no ponto, às 5h30 por aí. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar esse pneu rapidinho, antes de eu sair. Irmão, desafio e luta. Arrumei, mas deu trabalho. E eu perdi um pouquinho de tempo. Mas o que é isso? É o diabo? É o Satanás? Não, o pneu entrou um prego lá e tinha hora de arrumar, porque eu não ia deixar a mercê de fura, não fura. Ele estava baixando. Aí, não, isso aí é um pneu, é um negócio. Não, foi o diabo que ponhou esse prego. Não, Deus ponhou a mão lá. O diabo vai pôr a mão em tudo que é nosso? Não vai. Por isso que a gente tem que fortalecer em Deus. Não é por a gente ora, busca, tá aqui porque a gente já entendeu que a nossa carne quer lutar e vencer a situação. Então, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Vamos lá. Então, entrou no cuidado de Deus, entrou na direção do Senhor. Aprende isso aqui, Filipenses 4, versículo 11. Olha só. No versículo 11 diz assim: não vos declaro, eu vou abrir aqui no meu também, peraí, enquanto vocês abrem aí também. Ó, eu gosto de ver essa versão aqui. Vamos lá. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito debaixo de qualquer circunstância. Irmãos,
Quando a gente entende que a nossa vida é passageira aqui, a gente aprende isso aqui. Aprendi, ó. Quem tá falando que aprendeu? Quem escreveu as cartas todinha, né? Os livros tudinho aqui do Novo Testamento até chegar em Tiago, né? Os livros todinho, as cartas aqui para as igrejas. Foi pregar o evangelho. Ó, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Deus nos dá a graça. Ah, mas hoje, por exemplo, hoje a gente chegou, deu para fazer isso? Não deu para fazer. Não tem problema. Resolve de outro jeito. Aprendi a viver satisfeito quando a gente sabe que Deus está cuidando de cada situação, que Ele está transformando em luz as nossas trevas, está fazendo a nossa luz brilhar. Nós entendemos que nós vamos aprender. Chega uma situação, Deus vai nos ensinar. Ele nos ensina a estar feliz, mesmo que o desafio seja grande. Ó, aprendi a estar satisfeito, a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Continua, versículo 12. Ó, sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Será que quando Deus começa a nos abençoar, Ele tira a prova da nossa vida, a gente vai embora junto com as provas? Foi embora, Deus tirou tudo da prova. Para que Deus... Oh, meu Deus, para que Deus foi tirar a prova? Tava lá uma luta boa, tava todo dia vindo para a igreja, comecei a ser abençoado. É assim, irmão, se a gente não toma cuidado, a gente começa a parar uma coisa, daqui a pouco para outra. Ó, sei bem o que é passar necessidade. Aqui é fácil, não é? Passar necessidade, estar com Deus? É, porque você vai falar assim, não, Deus vai me abençoar. Ô fulano, vamos ali que Deus vai te abençoar. Sei o que é andar com fartura. Aí tá com a vida, ó, com o bolso cheio. Será que se Deus começa a nos abençoar de uma maneira tal, aí a gente precisa aprender. Aprendi o ministério de viver feliz em todo e qualquer lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Ó, aprendi o ministério de viver feliz. Nós precisamos entender. Aconteceu o que eu queria? Glória a Deus. Não aconteceu? Glória a Deus. Ah, mas por que não aconteceu? Não, será que era culpa minha? Será que Deus impediu? Porque lá na frente aprendi a viver feliz. Nós vamos viver feliz. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos viver feliz em toda situação. Vamos aprender, porque eu aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Sabe o que ele está falando? Esse homem aqui desceu dentro de um cesto. Ele era pequeno, né? Pelo menos os historiadores é o que dizem, né? E a fisionomia dele era parecida com o ET. Vocês lembram daquele cara lá? Tinha um grandão, né? E tinha um outro pequeno, chamava ET. Dizem, né? Não sei se é... Mas ele desceu, para ele descer dentro do cesto, né? Ele desceu dentro do cesto. Não, eu não vou me sujeitar a isso. Não vou. Não, eu não vou. Eu sou o fulano. Não, aprendi a viver feliz. Ó, sei bem o que é passar necessidade. E sei o que é andar com fartura. Já pensou? Aí Deus abençoou. Nossa... A gente conhece uma história aqui de muitos anos. O rapaz, ele vinha no culto e ele estava no culto e aí ele foi mandado embora da empresa. E ele vinha, todo culto ele vinha, do coração dele Deus sabia. Mas aí ele foi mandado embora da empresa. Pegou uma quantidade boa de dinheiro. Irmãos, os amigos da época do mundo foi tudo atrás dele. E ele seguiu os amigos dele. Poucos dias morreu.
Será que se Deus colocar um pouquinho a mais na minha vida e tirar a prova, tirar a luta, nós vamos embora junto com a prova? Aprendi o ministério. Quem está falando é o Paulo, que aprendeu o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tem uma pessoa que está se levantando contra a minha vida, mas o meu Deus é maior. Tudo posso naquele que me fortalece. Chega um desafio, a gente começa a xingar, murmurar, reclamar. Por que aconteceu isso, Deus? Não, eu tenho que aprender a viver feliz. Glória a Deus, estamos comendo contra filé. Olha que maravilha, uma carninha. Mas e se a gente comer ovo? Se a gente comer ovo, eu queria comprar tal coisa e tal, não sei o que, e lá no lado da cidade lá, não dá para comprar, não dá para ir lá. Aprende, Deus nos capacita. Por que nós estamos vivendo isso? Porque às vezes a gente passa situação e não entende o que está acontecendo. Vai lá, próximo livro, por favor, 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como material espelhado a glória do Senhor, conforme sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Imagina eu e você, e alguém chegar perto de nós e falar assim: eu estou vendo Jesus na sua vida. Quanto que está vendo de Jesus na minha vida? Somos transformados de glória em glória. Acontece luta, desafio, e Deus vai nos transformando, vai surgindo. Como é que Ele vai transformar? Através de desafio, através de situações boas também, que a gente não sabe, mas é desafio. A parte da fartura, aprender a viver com bolso cheio. Aí eu vou sendo transformado. Vai surgir uma situação que Deus vai lá e dá uma mexidinha para nos transformar. Vai surgir outra situação para nos transformar. Continua aqui, só vira a folha. 4,16. Portanto, não desanimeis. Não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Segura aí. A nossa carne fica exausta, fica cansada, tá surgindo luta, tá surgindo desafio, surge outras situações. O que acontece com a nossa vida? Desgastado. Nosso interior está... Mas o nosso interior, o nosso interior está em plena renovação. Irmãos, a gente não quer viver em luta, mas é na luta. Vai lá, o próximo próximo versículo. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Surgem situações para transformar a nossa vida. Surgem situações para produzir uma glória incomparável com um valor eterno. Aí Deus tira a luta, chega a hora da fartura, que eu acho que é mais desafiadora do que a provação, porque conforme vai abençoando, vai mudando até as amizades, não é? Aí entra gente de nível diferente, que lida com coisa de maneira diferente. Aí eu preciso aprender a viver com fartura. Aí ele fala assim, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós. Irmãos, às vezes eu não quero a luta, você não quer a luta, mas chega a situação que precisa produzir algo em nós. Precisa produzir uma glória. Continua aí, por favor. Tô acabando já. Romanos. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Presta bem atenção. Eu sei que Deus está tirando as minhas trevas e transformando em luz. Está fazendo a minha luz começar a brilhar.
Mas eu preciso me gloriar nisso aqui, ó. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Sabe o que acontece? A gente vive tanto a luta, que você fala assim, se eu continuar desse jeito, se eu não mudar, eu vou continuar na luta. Volta lá, por favor. Ó, mas não somente isso, como também nos gloriamos na tribulação, porque aprendemos que a tribulação produz, ó, eu tô lá na tribulação, Jesus, isso não acontece na minha vida, que luta, nossa, e eu tô buscando, tô clamando, aí eu tô perseverando, nós estamos perseverando, vai lá. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz, ó, um caráter aprovado, sabe o que é isso? Às vezes, você fala assim, esse pedacinho de rua, daqui ali, ó, daqui ali na mureta, na mureta, não vem ninguém não, mas é contramão, é só um pedacinho, não tem nem guarda, desce rapidinho, aí eu vou aprender que eu preciso ter um caráter aprovado. Aí você fala assim, ô Jesus, eu estava descendo contramão, mas não vou mais não, tá? Pronto, aprendi. Ó, caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Sabe o que é isso? É aquela coisa. Você vê lá o meu servo? Tá vendo o meu servo? O Jó? Então, Deus falando pro diabo. Será que Deus vai falar de nós? Você tá vendo o meu servo? Ó, ele serve a mim, tá? Não, claro, você abençoa ele. Não, pode tirar tudo, só não toca na vida dele. Continuou com caráter aprovado. E como que o caráter aprovado acontece na minha e na sua vida? Como é que acontece, Flor? Um caráter aprovado. Volta o versículo aí. Como é que acontece? Tribulação. Na tribulação. Chega uma tribulação, eu vou perseverar. A tribulação. Ó. Não, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Aí eu começo a viver e entender que Deus quer nos levar para um novo nível. O caráter, vai, pula aí, querido. Um caráter aprovado, ó, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. É mais ou menos assim. A gente hoje mudou o sistema, mas quem trabalha como eu trabalho precisa lá de um monte de coisa. Então a gente vai num lugar, faz a vistoria, aí hoje a gente faz pelo sistema, mas era assim, você ia lá, fazia a vistoria, aí da vistoria você levava no outro lugar, aí pega uma carteirinha e leva no outro, e assim vai. Aí você fala assim, ó, um caráter aprovado. Não, eu fui lá, eu vigiei, coloquei a lanterna, a luz de ré tá acendendo, a sirene de ré tá acendendo, ó, os pisca tá tudo funcionando. Caráter aprovado. Então você sabe, e um caráter aprovado produz confiança. Sabe quando você chega naquela situação e você fala assim, diabo, você vai sair daqui agora em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque o caráter está aprovado. Não é porque a gente já adquiriu uma força suprema, nossa, não, é pelo nome de Jesus que o diabo vai sair. Mas às vezes não tem como o diabo acusar. Entrou numa situação, nisso aqui, vamos mandar o mal embora em nome de Jesus. Entender que Deus nos capacitou, porque Ele sabe quem é você e quem sou eu. E Ele nos dá esse caráter aprovado através de desafios, lutas e situação. Você fala assim, Jesus, como é que é isso? Como é que eu lido com essa situação de novo, Pai? E aí vai, e as coisas vão acontecendo. E Deus nos dá um caráter aprovado, chegar na situação e viver a honra de Deus naquela situação. Lembrando que, o próximo livro, lembrando que as coisas vão acontecer na nossa vida
Não é porque nós somos bons, é porque Deus está agindo. Mas eu preciso entender que tem um diabo que quer falar assim: ó Deus, ó fulano, lá no ônibus, fez tal coisa. Tá com caráter aprovado? Não. Fulano, carregando as crianças, fez tal coisa. Claro que se a gente pedir perdão, nós vamos receber o perdão de Deus. É isso. Não é porque Deus vai nos acusar, mas é que o diabo e a nossa carne vai querer nos acusar. Por isso que chega a tribulação, para que eu seja treinado na perseverança. Não, peraí, eu tenho que fazer isso desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Tô sofrendo porque aí Deus vai nos dar a graça. Olha só, para finalizar. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, não é porque eu dou dízimo que eu sou salvo. O dízimo é para repreender o devorador. Não é porque eu dei uma cesta básica, ajudei alguém, que eu sou salvo. Não é. É pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Continua, versículo 8, 9. Até o 10, tá? 9 e 10. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém se glorie. A fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje. Nós vamos viver as boas obras de Deus. Então, diante de cada situação, nós vamos viver a salvação do Senhor. Mas eu preciso começar. Ele transforma em luz as minhas trevas. Ele conserva a minha luz brilhando. Então entenda, as coisas estão acontecendo porque Deus está colocando a mão. Então eu vou aprender cada etapa. Deus, no mundo tem aflição, então eu já vou sabendo que tem aflição. Mas se eu viver o milagre do Senhor, o Senhor usar alguém para me abençoar e eu viver a tua paz, glórias ao Senhor. Deus me capacita, porque eu não estou lutando com pessoas, estou lutando com um demônio, e de repente o demônio tem uma cilada, tem uma situação contrária, surge lá uma questão ou outra. Tá bom, Deus, eu vou aprender a viver em cada situação. Se eu tiver com o bolso cheio, eu vou te adorar. Se eu tiver com o bolso vazio, eu vou te adorar. Se eu estiver passando isso, é assim, nós vamos aprendendo, e em cada situação nós vamos viver a salvação de Deus em nome de Jesus, amém?